Gente, de novo, boa noite. Acho que agora vamos começar, né? São 7h05, para a gente começar pontualmente. Eu acho que na medida que a gente vai conversando, outras pessoas vão chegando. Antes de qualquer coisa, eu queria falar meu nome novamente. Eu sou Ariana Noala, assistente de curadoria da oficina Brenan. Queria fazer uma breve autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho um cabelo cacheado curto, estou vestindo uma blusa de botão, uma camiseta de botão branca, e estou com, enfim, tenho 4 argolas de piercing no nariz, estou usando um brinco que é uma forma de pássaro com chave, e atrás de mim tem uma janela com uma parede branca, assim. Então, queria agradecer a Maurício e a Biniel por ter estado com a gente nos últimos 2 encontros, né, com esse terceiro, e Maurício, muito obrigada por fechar esse ciclo, né, que como todo mundo falou, foi um ciclo de muito aprendizado, acho que de muita troca, por mais que a gente tenha essas questões dos interlocutores, né, que sempre vão fazendo a ponte, mas eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente conseguiu ir organizando o nosso chat, né, que acho que era super importante de ter esse momento das perguntas de quem está participando e estando com a gente, assim, né? Queria apresentar nosso convidado de hoje, Maurício Lima, né? Que, enfim, é performer, é ator e que, enfim, tem esse projeto maravilhoso que eu acho que é um projeto super propositivo, né? E eu acho que a gente precisa de proposições, assim, no mundo que a gente vive hoje, que é o Museu dos Meninos, né? Que é, na verdade, um projeto coletivo, né? Que acontece no Complexo Alemão, no Rio de Janeiro. Então, hoje também, infelizmente, estou com uns probleminhas pessoais, não vou conseguir acompanhar a noite toda, mas deixo aqui para Rita Vênus estarem com vocês. Ela está hoje na técnica, vai estar no chat respondendo as mensagens e também é assistente de curadoria da oficina. Então, muito obrigada, tá certo, gente? E boa noite e bom encontro. Muito Obrigado, obrigado, Ari. pelo convite. E até já. Oi, Maurício, boa noite. Eu vou começar me apresentando, né, e me descrevendo rapidamente. Meu nome é Biniel, eu estive aqui nos últimos 2 encontros, né, que foram com o Nego Bispo e Bispo e a parente Elisa Pangararu. E eu sou artista visual, sou curador e sou tabajara daqui da Mata Norte de Pernambuco e estou na articulação do povo tabajara aqui. Me descrevendo, né, eu sou uma pessoa indígena de pele escura, eu sou careca, eu estou usando óculos marrom arredondado, um piercing no nariz, eu tenho um bigode, e estou usando fones de ouvido preto, um cocó de palha sobre os ombros e uma camiseta verde. Atrás de mim tem uma parede branca com um cartaz escrito Democracia demarcar todas as terras indígenas. É um prazer estar aqui contigo, Maurício. Eu olhei o teu projeto, eu não te conheci anteriormente, mas foi um prazer imenso habitar essa confluência que é encontrar o teu projeto, né? E vislumbrar o quanto ele abre para diversas camadas do que é um museu, né? Ou do que é ser memória. Eu sou graduando em museologia também, né? Pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, e estou me graduando em museologia agora no final do ano. E eu tenho investigado no meu trabalho de conclusão de curso exatamente a ideia de arquivo, né? Como a gente pode, de diversas formas, encarar o arquivo ou a memória, enfim, como é um dispositivo inicialmente colonial, né? Mas que posteriormente é reapropriado e, e dissolvido em diversas camadas, né? Então, encontrar o Museu dos Meninos me comoveu muito, principalmente
pela frase que inicia a descrição do museu, né? Que é Museu dos Meninos nasce pela necessidade de estar vivo. É uma experiência de tempo. Então, a partir dessa frase, né, e a partir dessa breve apresentação do Museu dos Meninos, eu gostaria que tu se apresentasse e começasse a tua fala sobre esse projeto, que é muito lindo e, enfim, estou ansioso para te escutar. Obrigado, Abniel. Bom, eu vou começar me autodescrevendo. Eu sou um homem negro de pele clara. Eu estou usando uma camisa de botão preta. Eu sou bem barbudo. Tenho 2 piercings no nariz e 2 brincos na minha orelha, nas minhas orelhas. Tô ficando careca, então tenho 2 entradas. Tenho cabelo bem assim baixinho, raspado, bem preto. Tô usando um fone de ouvido preto. Atrás de mim tem uma parede branca e do lado tem uma janela sem vidro, sem nada, só dá para ver o breu da rua. Eu primeiro quero dizer que eu estou muito feliz e muito honrado pelo convite, porque eu acho que é muito especial esses momentos, assim, né? De esses espaços para a gente poder conversar, para a gente poder pensar junto. E acho que esse é um princípio muito importante para mim e para a gente aqui no Museu dos Meninos. Eu falo a gente porque esse projeto ele é um projeto que eu criei, mas eu não faço ele sozinho. Então tem outras pessoas junto comigo. E esse também é um princípio muito importante para a gente, que é estar junto à coletividade, criar rede, fortalecer as redes. Então, começando um pouco a falar assim, eu não sou museólogo, eu sou ator, sou performer e eu crio esse museu a partir desse encontro do meu corpo com o teatro. Então, é um museu que nasce através desse encontro pelo teatro. E ele nasce muito antes de eu, de fato, conseguir dar nome para ele, assim, né? É isso que você fala, né, Abniel, que está lá na descrição. Esse é um museu que nasce por essa necessidade de estar vivo. Então, ele nasce muito antes de eu ter noção dele. Então, ele foi uma ideia e uma obra que foi se construindo também no tempo da minha vida. Ele nasce em mim, acho que a primeira coluna dele é a minha coluna, ele nasce quando eu começo a entender quem eu sou, o que significa ser um jovem negro bicha numa favela dentro do, 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 do Rio de Janeiro, que tem uma das polícias mais letais do nosso país. Sim, acho que isso é uma coisa que foi surgindo de alguma forma. Travou e a minha conexão tá ruim. Se eu estiver travando. Oi? Vocês estão ouvindo? Agora tá bom. Oh? Voltou. Voltou. Mas vocês conseguiram ouvir? Ou tá dando para acompanhar?
Ouvi até Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu estava falando que é isso. Quando eu entendo o que é estar nesse espaço, ser quem eu sou, vivendo numa cidade que tem, de fato, a polícia mais letal desse país, começa a nascer um desejo e uma necessidade de preservação, não só da minha vida, mas da vida da vida dos meus amigos, da minha família. E aí, a partir disso, começa a se construir esse museu. E aí, quando eu encontro o teatro me ensinou e me mostrou muitas coisas, e uma das coisas que ele me mostrou foi que isso que acontecia onde eu vivo não é uma coisa normal, porque para mim isso era uma coisa normal, era uma prática, eu cresci vendo isso. As coisas sempre foram assim, e em algum lugar eu achava que isso era normal. E aí o teatro foi me mostrando que essa situação não é uma coisa normal, né? Que isso é parte de um grande projeto. E aí, nesse momento, eu começo a entender também que isso que eu faço, que eu estava estudando, tem, de fato, é uma ferramenta, ele é um dispositivo, ele é algo que a gente pode acionar de muitas formas, e a partir de acionamentos múltiplos e impossíveis, porque acho que uma das potências da arte é fazer o que é impossível, e aí, diante disso, eu decidi fazer o impossível, que era criar um museu, assim, né? Pensar que eu, em 2014, 2015, eu estava ensaiando para uma peça e eu encontrei o mapa da violência no Brasil. E lá eu vi, pela primeira vez em números, toda essa situação que eu já conhecia. E aí, quando eu vi aqueles números, eu falei, gente, eu primeiro senti alívio por estar vivo, de alguma forma. Eu falei, nossa, esses números aqui sou eu, essa descrição aqui sou eu, são os meus irmãos, é a minha mãe. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, é preciso que a gente crie um espaço onde a gente possa guardar essas histórias, porque elas só são contadas quando esses corpos são assassinados. E aí quem contam as histórias são outras pessoas. E aí e aí é uma desterritorialização gigantesca, não dá, assim, não é a, a gente não pode admitir isso. E aí eu começo esse esforço de criar esse espaço através da arte. Assim, ele é um museu que nasce justamente desse encontro do meu corpo com o teatro, então ele não é um museu institucional, ele é uma obra de arte, ele é uma obra-museu, então ele é uma peça viva que a gente está entendendo quais são os formatos, o que ele pode se transformar e como que ele pode se multiplicar. E aí hoje eu entendo que o museu ele é uma série, ele é um dispositivo feito de várias ações no campo do teatro, da dança, das artes visuais, do audiovisual, que tem um princípio de mapear, preservar e construir novas narrativas para os corpos pretos e favelados. E aí hoje a gente tem uma série de ações dentro do museu. A gente tem uma coleção feita por 30 vídeos de depoimentos feitos com esses jovens, com idades entre 15 e 29 anos, que moram lá
lá no Morro. No ano passado, a gente começou um programa performático de visitas guiadas virtuais, onde eu convidei artistas, pensadores, ativistas para fazer uma visita guiada, que na verdade era um encontro assim entre eu, esse artista e as pessoas, para pensar como que a gente pode escurecer o futuro, pensar esse ato de escurecer como uma traçar estratégias para esse gesto que acho que é muito necessário nesse momento onde a gente está vivendo uma extrapolação de todos os limites em que a gente já não consegue mais. Sempre foi difícil pensar futuro, né? Mas nesse momento parece que fica impossível, e a gente então resolveu criar encontros para a gente pensar esse impossível e traçar estratégias para um futuro diferente e mais escuro, de alguma forma. Então a gente é isso, o Museu dos Meninos é essa ação, essa obra dispositiva, assim, para começar a falar dele. Talvez depois a gente talvez possa ver também. Ele é um site, assim, tipo importante falar que ele nasceu em 2019, antes da pandemia, e ele já era uma obra que tinha esse caráter virtual também. Era uma obra híbrida nesse sentido. A gente fez uma série de ações presenciais no Morro, e também ele existia como esse grande acervo de memórias virtual. E aí, bom, quando chega a pandemia, a gente já estava habitando esse espaço da virtualidade, e aí a gente fez um mergulho assim, né, nisso. Então ele é um site museudosmeninos.com.br, e lá vocês têm acesso a todas essas obras. Eu vou até, já que eu estou falando, eu posso compartilhar aqui, Abinel? A gente pode talvez já dar uma olhadinha nele. Pode sim, Maurício. Fique à vontade. Como é que eu faço aí? Vou compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Abriu? Sim, abriu. Abriu sim. E esse é o site. Aí a gente lançou, tem um mês que a gente lançou esse site novo, que agora a gente tem uma galeria virtual chamada Galeria Seu Rodrigues, que foi um importante fotógrafo do Morro, ali do Complexo do Alemão. Ele foi um homem que fotografou o Morro assim desde os anos 60. Ele é um cara que foi ficando velho, ele foi perdendo a visão, e ele, mesmo ficando cego, ele continuava fotografando, e no ano passado ele foi vítima da Covid e morreu. E a gente criou esse espaço aqui no nosso site, que é um espaço destinado a, tipo, receber obras e trabalhos de outros artistas. A ideia é que seja um espaço de exposições temporárias. Aí agora o que está em cartaz são as radiocoreografias, que é um experimento sonoro que eu criei junto com o Fabiano de Freitas e com o rapper Edgar, que são uma série de peças de dança de som.
assim, de alguma forma. Então, vocês podem entrar aqui, vocês têm acesso a essa galeria, e aí descendo um pouco mais, tem os acervos, que tem as visitas guiadas que nós fizemos no ano passado. Entrando aqui, vocês têm acesso a todos os encontros, a todas as lives. A gente fez encontros com a Djamila Ribeiro, com a Joacine Catar, uma galera super interessante, potente, que tem desenvolvido trabalhos artísticos e de várias outras frentes na luta antirracista. E a gente também tem as coleções, que são os 30 vídeos de depoimentos que estão aqui. Opa! Que está aqui nessa página. São 30 depoimentos desses jovens. E eu pensei da gente assistir a 3 vídeos. Abinel, você acha que tem espaço? Tem tempo? Rola assim, Maurício. Eu percebi que são vídeos bem curtinhos, né? Então, São os vídeos curtinhos, são os vídeos de 2 minutos, 3 minutos no máximo. A gente pode assistir 2 só. pronto, Pensei rola assim. da gente assistir o vídeo do Eliel. Meu nome é Eliel Moraes, tenho 27 anos, sou professor de português e redação e árabe. Eu não tenho nada que me torne especial, eu simplesmente tive mais sorte do que outras pessoas no sentido de apenas estar vivo. Muita gente não tem essa oportunidade de simplesmente acordar e não levar um tiro na cabeça, não estar andando em qualquer lugar e de repente ser assassinado aleatoriamente, sem nenhum motivo, por uma pessoa que não sabe da tua história, por uma pessoa que não sabe quem você é. Acho que não há nem o tempo de um julgamento, é simplesmente um julgamento histórico que existe, né, e social, e que a gente está sofrendo. Não importa o teu nome, você está ali naquele lugar, naquela hora, e é isso que importa no momento da tua morte. E eu me sinto nesse sentido, de ser uma pessoa privilegiada simplesmente por viver, por ser sobrevivente, e eu acho que isso é uma pena, a gente viver assim nesse limiar da tragédia, nesse limiar do escatológico, assim. É difícil pensar sobre esses números, é difícil também calcular a dor que isso traz ao coração da gente, né? Cara, o futuro para mim é as crianças, assim, ver as crianças da favela, assim, crescendo com algumas oportunidades, com mais do que a gente teve. Para mim, o futuro é olhar essas crianças crescendo, né? Eu acho que a gente tem um trabalho social que é muito importante, mas a gente precisa ter esse braço, assim, do Estado que faça alguma coisa por nós. Infelizmente, até o momento não está acontecendo. O futuro, para mim, é uma criança favelada, que possa crescer, que possa ter uma vida normal, comum, como outras pessoas. A gente podia assistir mais um. Eu tinha pensado em mostrar um outro vídeo, que é o vídeo do Hugo Dallan. Deixa eu colocar aqui. Opa, peraí. Tá sem som, né? Meu nome é Hugo Dallan, eu tenho 21 anos. Eu moro no Complexo do Alemão, na Grota.
E atualmente eu estou trabalhando como vendedor num bazar beneficente para criança especial. Passei por vários momentos meio conturbados na minha vida, né? Porque eu perdi meus pais muito cedo, minha avó. Foi numa fase, principalmente que eu era muito ligada à minha mãe. E foi numa fase de transição, né? Que eu tava descobrindo quem era eu, né? Ou redescobrindo. E ela tava começando a, vamos dizer, me aceitar. Não, nem gosto muito de usar essa palavra, me aceitar, porque eu não sei se como estivesse cometendo um crime, assim, sei lá, só por você ter nascido você. Aí, em mim é meio confuso, né, por eu ser um homem trans e ter aquela, meio na minha cabeça, uma incongruência de meu corpo diz uma coisa, os outros dizem, né, a biologia diz e minha cabeça vê de outra forma, enfim. Eu não podia jogar futebol com os meninos, que eu era frágil demais. Eu não podia jogar queimado com as meninas, que eu era bruto demais. Sempre falava, você vai machucar ela e tudo mais, joga mais fraco. E eu pensava, eu não tenho que jogar fraco, como é que eu vou fazer isso, sabe? Você ama muito, aí pessoal, você tem a mão muito pesada. Então eu sempre fiquei flutuando, não fazia parte nem de um nem de outro. Então, quando eu era criança, eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu queria ter nascido branco, loiro, de olhos azuis, de cabelo liso. Eu me lembro por chorar porque Deus não concedeu isso a mim e tal. E eu me lembro por pedir muito e eu tava meio com sono. Aí eu desejei que quando eu acordasse eu fosse assim, né? Tipo, se Deus era Deus, então ia me transformar assim. Futuro? Qual complexo? Futuro é algo complicado assim de explicar em palavras assim. Porque o futuro é algo atemporal, né? Tipo assim, você imagina, sei lá, você se projeta lá na frente e já imagina algo realizado e no presente você tem que agir para poder ir construindo tijolo por tijolo até chegar lá. Então é algo complicado se definir em palavras mesmo, sei lá. Esses são 2 vídeos, assim, são 30. Convido vocês para entrarem no site, visitarem, ouvirem as rádio coreografias, assistirem os vídeos. E acho que é isso, falei demais, né, também, né, Binel? Vamos... Eu acho muito bonito e aí entra num lugar de complexidade também para mim. Quando tu tu pontua o futuro enquanto vamos dizer assim, um, um dos objetivos do museu, né? É resguardar esse futuro, assim. E aí eu fiquei pensando duas coisas, eu fiz algumas anotações aqui. A primeira é que eu notei na tua fala, né? Que tu falasse de criar um lugar de memória onde as pessoas pudessem falar por elas mesmas antes da sua morte, né? E isso me bateu muito forte porque, inevitavelmente, eu lembrei de Memórias Póstumas de Brás Cubas e eu fiquei pensando nisso, né? Sobre como criar uma memória póstuma de si mesmo, né? Antes do pior acontecer, sabe? E eu fiquei pensando nessa relação de tempo, né? Como o futuro, o futuro nessa relação parece se dissolver, né? E aí, pensando nisso também, eu fiquei lembrando do encontro com o Nego Bispo, quando ele comenta, né, sobre a gente não pensar no começo, meio e fim, mas
pensar em um começo, meio começo, né? Então, o futuro aí não precisaria necessariamente se realizar, mas que essa geração fosse um novo começo, né? Mais um ciclo de mudança e de sementes plantadas. E, enfim, eu queria que tu falasse sobre isso, sobre o que é esse futuro e, e por que ele é importante nesse contexto. Legal. Em um dos nossos encontros que a gente fez das visitas guiadas, a gente encontrou a Joacine Catar, que é uma mulher negra. Ela é a primeira deputada eleita em Portugal, primeira deputada negra eleita em Portugal. Ela é filha, os pais dela são da Guiné-Bissau. É uma mulher muito, assim, uma força, uma mulher que foi um encontro muito potente, assim. E aí ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ela falou, a gente estava conversando sobre isso, sobre a juventude, futuro, e ela falou que o fato de desse ataque à juventude, seja ela juventude negra, qualquer juventude, é porque a juventude é o elo entre passado e futuro. E então, quando ela falou isso, eu falei, eu, eu gosto de pensar que o futuro ele é de fato, ele é ele é ação, ele é movimento. Eu acho que o fato de eu ter vindo da minha da minha formação enquanto indivíduo ser pelo teatro, que é de alguma maneira pelo teatro e pela dança, que são artes do corpo, do movimento, da ação. Eu acho, eu sempre penso que o futuro é de fato uma ação. E aí, quando você está falando assim, e acho que o que a gente faz, o exercício que eu tento fazer com o Museu dos Meninos nessa perspectiva é, de alguma forma, desorganizar uma história que é construída sem a gente, ou colocando a gente em espaços que não são os espaços que a gente está, que a gente quer, que a gente aceita e que a gente briga ali por eles. Então, de alguma forma, acho que o Museu dos Meninos é um exercício de rasura dessa história, é uma ação de tentar, de alguma forma, ou abrir fissura, ou fazer cicatriz nesse tempo que apaga a gente, assim, né? Que vai apagando a gente. Então, é essa ideia do testemunho, sabe? De testemunhar a sua própria vida e testemunhar a vida ali dos outros. Acho que é esse exercício que a gente tenta construir ali, assim, é dificultar que apague a gente, assim, é atrapalhar o sistema de alguma forma, atrapalhar, pegar essa ideia de tipo, museu que serve para a gente como metáfora, como dispositivo, como uma ação, de fato. Assim, a gente tem também, no início, eu tinha muita dúvida assim, de falar que era um museu, ficava justificando, querendo justificar a provocação que eu estava fazendo, que a gente estava ali fazendo junto, que a gente estava falando assim, não, se constrói museu assim também, com as nossas histórias, feitos por nós, assim, em um espaço virtual que pode ser todos os espaços, que está aberto, assim, de alguma forma, ainda sabendo que, de fato, a internet ela não é um espaço livre, ela é mais uma fronteira, porque tem gente que está
fora, tem gente que não tem acesso a isso aqui, mas que é um espaço também de expansão. É isso, eu estou aqui no Rio de Janeiro conversando com vocês que estão em vários lugares do assim, Brasil. Então, tem um espaço também que, com as suas limitações, é claro, né, não sendo ingênuo nesse sentido, mas que é um espaço que amplia, de alguma forma, o nosso acesso. Assim. Então, o que a gente faz um pouco é isso, é pensar esse futuro como eu gosto de pensar ele como ação, e aí me interessava colher essas perspectivas, essas ideias, essas estratégias, construir mesmo. É isso, é muito, me incomodava muito, era muito comum, assim, você ver, isso assim, né, falando de uma forma muito pessoal mesmo, assim, mas que é o que atravessa essa obra, e que eu tento compartilhar, porque é uma coisa que é nossa, né, que é comum a muita gente. Assim, eu cresci vendo pessoas morrendo, e logo depois você conhecer a pessoa, e aí você liga na televisão e fala uma outra história, e essa é a história que é contada, e essa vira a história, e essa é a história. Então é sobre então é um ato de fala, é um ato de palavra. Então, o que a gente faz com o museu é um pouco criar esses testemunhos, e testemunhar, sermos testemunhas uns dos outros, falar, não, a gente existe, a gente pensa, a gente está aqui. Então, é um pouco nesse sentido, assim, nessa afirmação de uma existência que acho que produz futuros, assim, de alguma forma, de muitas formas, assim, acho que de maneiras que está para além do nosso alcance, mas que explode alguma coisa, detona alguma coisa, eu acho. Não, com certeza. Eu acredito que tenha mais pessoas da área de museologia aqui, enfim, ou de história, enfim. Mas eu vou recapitular rapidinho aqui a história da museologia, né? Como ela se dá. A museologia surge a partir dos gabinetes de curiosidades, né? Que são... o museu surge, na verdade, a partir dos gabinetes de curiosidades, que eram locais que comprovavam a riqueza dos grandes navegadores, né? Então, eles faziam essas grandes navegações e montavam no seu palácio, enfim, as aberrações, as maravilhas dos novos mundos, né? Então, o museu já surge a partir da morte, né? Ele já surge enquanto origem ainda não denominada museu, ele surge nesse lugar do arquivo, né? De arquivar aquilo que era vivo, seja um animal, seja uma planta, seja uma pessoa, né? Como temos vários relatos de parentes indígenas transformados em objetos museológicos, ou pessoas negras transformadas em objetos museológicos e expostas é, em gabinete de curiosidades, né? E aí tu fala, né, sobre essa construção de arquivo como uma forma de construir uma contranarrativa, né? E eu fico pensando incessantemente em arquivo, assim, porque quando tu cria um arquivo de uma pessoa viva, esse arquivo já não se finda, né? Ele não serve para nada. É no sentido que ele registra um momento, um tempo, mas em outro momento a pessoa já é outra pessoa, porque ela continua viva. E ainda bem que ela continua viva. E ainda bem que aquele arquivo só serve para registrar um momento, né? Que não se findou, assim. E aí tu traz essa relação, né, com a televisão, assim,
que é outra construção de arquivo, né? Uma outra construção narrativa sobre a mesma pessoa, né? Então, parece uma disputa narrativa, né? É uma disputa narrativa, na É, verdade, sobre como representar aquilo que talvez não possa ser representado, né? Que é uma vida que as nossas complexidades, as nossas subjetividades, que, como o irmão falou lá no vídeo, né? Não há tempo nem de reconhecer, né? É um momento muito breve entre você estar vivo e você estar morto. Então, enfim, me mexe muito é, essa relação, né, que tu constrói no Museu dos Meninos, de um arquivo que não se fina em si mesmo, né? Assim, essa é a frase que ressoa muito na minha cabeça, assim. E é muito interessante, e aqui já pego a ponte para trazer para outro lugar, né? Também sobre a obra, é que os vídeos começam com uma tela preta, né? E essa tela preta, enquanto existe uma tela preta, você vai imaginando quem é essa pessoa a partir da sua voz, a partir do seu relato. Então, a gente também tem uma carga de arquivo, né? A gente também é um receptáculo de arquivo. A gente também constrói essas imagens do que é esse corpo favelado, né? Do que é esse corpo é, 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 suscetível às violências do Estado, né? E aí eu assisti alguns dos vídeos, assim, e fiquei pensando, né? Quem é essa pessoa? É mesmo a gente já vendo essa imagem anteriormente, né? E aí existe um vídeo, eu não lembro o nome da pessoa, mas é uma pessoa de pele clara, né? Que estava cursando direito e tal, e ele começa a falar sobre essa relação dele no território, né? Enfim, e aí também abre para as complexidades, né? As complexidades que envolvem os territórios, né? A gente estava aqui há uma semana atrás com uma pessoa quilombola, né, que relatou inúmeras complexidades do território. Na terça-feira estivemos aqui com uma pessoa indígena que relatou também as complexidades do seu território, e hoje uma pessoa favelada, né? E aí eu queria que tu falasse sobre isso, assim, sobre o que é o ser favelado, né? Enquanto, e aqui novamente citando o Nego Bispo, ser favelado é diferente de ser periférico, né? Porque a favela não se constitui em relação ao centro, mas se constitui enquanto um local por si só, né? E aí eu queria que tu falasse sobre isso. sim. Ah, que massa. É, não é à toa, eu tenho brincado mesmo assim, quando a gente começou a criar o museu, a gente nesse encontro com esses jovens, a gente era mesmo um encontro com essa diversidade, assim, né? O Complexo do Alemão, ele é um conjunto feito em torno de 15, são 15 favelas que compõem o complexo, e ele cruza cinco bairros, é uma coisa enorme. Então, tem muita favela dentro da favela, assim, né? Então tem muita diversidade, e não é à toa que a gente tem até brincado disso, que o nome é complexo, porque é muito complexo mesmo, é complexo pra caralho, assim, né? Então tem muita complexidade racial, complexidade de gênero, tem muita complexidade ali dentro, né? Então eu acho que tem uma coisa que eu tenho
entendido cada vez mais assim que a favela é de fato a minha coluna. É a partir dela que eu estruturo o meu pensamento, assim. E eu tenho gostado de olhar para ela mesmo como um espaço de sabedoria que a gente não é muito louco. Eu tenho 30 anos e eu só nos últimos tempos que eu assim, sei lá, nos últimos 10 anos, nos últimos 12 anos que eu tenho começado a entender o que é aquele espaço, porque a gente é ensinado a ter vergonha, a gente é ensinado que não tem nada de bom ali, sabe? De que a gente não produz nada a não ser bandido e violência, né? E aí é muito libertador quando você consegue olhar para o lugar onde você vive, para o lugar que te constitui como um espaço de produção de pensamento, sabe, de proposição de filosofias e de saberes, assim. Então, eu eu hoje começo a entender que a minha primeira experiência coreográfica eram as minhas rotas de fuga dentro do morro, por exemplo. E aí eu começo de fato, ressignificar isso, assim. Então, eu acho que, assim, para mim, a favela hoje, ela é um espaço que me oferece, sabe, que constitui a minha ética, que constitui as bases do meu trabalho artístico através de, um exercício que é muito doído, não é nada romantizado, sim, é um exercício muito doído, é esforçoso, assim, é um trabalho incansável, ininterrupto de transformar essas coisas em outras, assim. Então eu acho que eu lembro que eu ficava quando eu comecei, né, quando eu entendi que eu ia ser artista, que eu ia ganhar minha vida assim, que eu ia construir a minha vida assim, as pessoas ficavam um tanto perplexas, né? Tipo, nossa, como é que aquela coisa, né, de sempre, né? Tipo, nossa, como é que você nasceu na favela com pessoa alemão, um pretinho? Como é que você vai ser artista? Ou nossa, que lindo! Eu ficava pensando assim, gente, mas assim, tipo, tudo me fez assim. Vocês me fizeram, né? Vocês me fizeram artista, gente. Tipo, quando vocês me obrigam a ser, vocês nos obrigam a sermos dramaturgos de nós mesmos. A gente não tem história tipo recente, ela é apagada. Eu não sei quem foi a minha bisavó. E aí eu fico pensando assim, o que de fato essa coisa do arquivo que você estava falando, né? Eu fico pensando que assim é uma tem um jogo que eu acho que é muito potente, que é esse do ato criativo, assim. Eu acho que que o arquivo também é um ato criativo, assim. Então a gente a gente cria e inventa essas nossas narrativas. A gente vai inventando essa história e ela vai se fazendo verdade, porque é isso, tipo, o que é verdade, né? A gente começa a, a questionar isso ali e pensar que talvez só a ficção salve, sabe? A produção dessas ficções e pensar, assim, tenho acreditado muito numa política da imaginação, que acho que é o que falta, que é o que nos desumaniza, que sempre nos desumanizou, porque a gente não tem imaginação, a gente não sonha, a gente não tem alma, né? Assim, eles vão dando
nomes para as mesmas coisas, assim, né? E aí, como é que a gente, então, cria arquivos, assim, né? Sem compromisso com essa, né? Com uma verdade, né? Mas com muitas verdades, assim. E a gente vai... E, assim, tem uma coisa... Quando você foi falando, lembrei de um caso que aconteceu aqui no museu. Acho que tem a ver um pouco com isso também, assim, com essa produção de arquivos. Tem esse projeto chama Museu dos Meninos, porque no começo a nossa primeira ação ela tinha como assim recorte esse tipo de recorte de gênero. Eu queria encontrar pessoas do gênero masculino, porque dentro daquelas estatísticas que eu encontrei e que foi o meu primeiro provocador, eram eles que figuravam, éramos nós que figuravam ali. Então eu fui com esse né, recorte, também entendendo que as masculinidades são muitas, né? Então a gente foi, e aí, bom, a gente encontrou Pérola, que Pérola é a primeira menina do Museu dos Meninos, que na época que a gente conheceu Pérola não tinha feito a sua transição ainda e tudo mais. E aí a gente criou, né, um museu. Logo depois eu fui percebendo que Pérola estava transicionando, e aí eu fui conversar com ela, falar: Pérola, você quer que eu tire o vídeo dali? Porque ela ainda se tratava e tudo. E aí ela falou uma coisa super bonita. Ela falou: não quero que você tire, porque eu tenho muito orgulho daquele menino e daquela fala daquele né, momento. E foi muito então assim eu acho que tem esse movimento também de que a gente vai produzindo esses arquivos e eles vão servindo para isso, para contar uma história mesmo, né? Para construir uma história que ela não é engessada, mas ela vai se transformando, ela vai se mutando e sendo reimaginada e renarrada, sabe? Então, não sei, acho que a gente eu gosto de pensar essa coisa do arquivo assim, e acho que eu só penso assim porque isso voltando à coisa do ser favelado, porque isso é algo que aquele espaço me ensinou. Aquela cultura, ela é uma cultura isso que foi obrigada a se reimaginar, e aí acho que é o nosso não sei, é um devir, uma ação que a gente tem aí, que é isso, reimaginar a nossa história e a história, né, a nossa história individual e coletiva, e aí fazer isso junto. Acho que são uma das coisas que a favela me ensinou e que ela propõe, assim, esse senso de coletividade e de criação. Excelente, Maurício. Eu tô falando de memória, né? E de criar narrativas, né? Criar arquivos, ficcionalizar arquivos, né? E eu fico pensando que todo arquivo, na verdade, é uma ficção, né? E aí, seja essa ficção utilizada contra nós, seja uma ficção produzida por nós contra eles, né? Eu tenho investigado o meu território, né? Enquanto território indígena, então tudo que eu encontro de antropologia, história, etc., nos coloca nesse lugar de dizimado ou inexistente, enfim. A gente não existe nesse território, exceto em um
passado colonial, né? Onde eles dominaram e destruíram o que era nosso aqui. E aí tu falando disso, né? De não conhecer tua bisavó. E eu também não conheço a minha bisavó. E aí é engraçado não, é bem trágico, na verdade, em como as nossas histórias se confluem, né? O quanto... Gente, uma pergunta. A minha voz tá dando eco? Sim. Tá dando um pouquinho. Só um segundo. Vê se melhorou agora. Acho que tem um... E agora melhorou? Não. Peraí, a Rosane disse que não está conseguindo fechar o microfone dela. Será que... Eu não Mal, tô tu tá de eu... co-host. Tu não tô? consegue fechar? Tu tá de co-host. Vê se tu fecha. Mas eu consegui aqui, mas o teu nem tá aparecendo aqui, Rosane, o seu ícone também de microfone. Parece como se você não tivesse nem com som. Eu acho que não é tu, não. Acho que não é um problema contigo, não. Mas ainda tá dando eco? E aí, gente? Tá. Engraçado que a de Abiniel tá, mas a tua não, Mal. A tua também não. Acho que... Mas tá muito ruim. Será que é uma coisa... Fala aí, Abiniel. Melhorou? Melhorou. Ai, que bom. Eu estava falando de quando a gente se conflui, né? Quando a sua história e a minha se confluem pensando nessas violências territoriais, né? Pensando de por que a gente habita esse lugar que a gente pode chamar de favela ou de zona rural, né? Mas que, enfim, são lugares onde, majoritariamente das vezes, a gente não escolheu estar lá, né? A gente, pelos diversos processos históricos e, enfim, geográficos, nos levaram até esses lugares. E criar ficções a partir desses vestígios de memória que a gente tem é o que nos resta também, né? Então, quando tu fala de pérola, né? E aí eu retomo novamente a ideia de arquivo sem que não se finda nele mesmo, né? Pérola existiu em algum momento onde ela não se reconhecia pérola, enfim, pelos diversos fatores, mas que essa ficção permanece naquele momento, assim. E ele e essa e esse arquivo ele não dá conta do que Pérola é hoje, né? Mas já deu conta em algum momento. Deu conta em um pequeno espaço de tempo. E isso tem muita relação com a pergunta que João Araújo te perguntou também. Boa noite, Abniel, Maurício e Ariane. Esse projeto Museu dos Meninos ganhou ou ganhará espaços dentro das escolas desse território? E uma outra pergunta também de João Araújo. Maurício, como foi a vivência do processo das filmagens dos 30 vídeos? E como ele reverberou nos protagonistas na comunidade e em você? E aí eu queria ressaltar, né, que eu vi os vídeos e eu acho que já antecipando pouco a fala de Maurício, né, mas foi algo que percebi, assim, que
todos os vídeos que eu assisti, pelo menos, tinha algo de performance ao ser, ao se, ao se materializar nesse momento de cortar o cabelo, né? Nesse momento, nesse ritual de passagem que é ir ao salão, a barbearia e voltar, né? Enfim, e eu queria, é, junto com a pergunta de João, de fazer essa provocação, né? Como que se deu essa escolha de lugar e, enfim, essas especificidades que atravessam o Museu dos Meninos. Massa. É, sobre a primeira pergunta, sobre as escolas, sim, a gente tem uma coisa muito louca, porque o museu, ele nasceu, a gente estreou em dezembro de 2019. E a gente criou ele todo dentro do morro, foi todo feito lá. A gente fez uma série de um conjunto de intervenções urbanas dentro das ruas lá do morro. Foi uma coisa muito que eu gosto de falar, assim, que foi uma coisa que a gente não fez. Muitas vezes os projetos, né, são criados com esse com uma flecha fora, assim, né? Você cria algo ali e você leva isso para fora, assim. O fora não nos interessava nesse momento, no momento da nossa construção em 2019. Então ele foi todo feito ali dentro. E logo depois começou a pandemia, então a gente não conseguiu estar fisicamente nas ruas. A gente não conseguiu, a nossa atuação teve que ser toda virtual. E aí, nesse momento, foi o momento que a gente, de fato, né, se deparou com o quanto a gente assim, desigual. Então, foi muito difícil, por exemplo, a gente conseguir construir iniciativas remotas ali no morro, porque muita gente não tem sequer internet em casa, ou um telefone que dê conta, que tipo consiga ver os, sabe? Isso aqui não era uma realidade. Então a gente tá trabalhando assim cada vez mais para tentar criar proximidades virtuais, assim. A gente sabe que por esse fato, a gente consegue falar com uma parte da população ali de dentro e das favelas. No ano passado, a gente começou a fazer as visitas guiadas. E a gente percebeu que esse programa performativo, que eram essas visitas, tinha uma potência educativa muito forte, porque a gente estava, de alguma forma, ali convidando esses pensadores para compartilhar estratégias, para pensar como é que a gente lida, né, com assim, questões ligadas à negritude em vários âmbitos, como é que os artistas veem isso através da dança, do teatro, das artes visuais, como é que a Joacine pensa isso a partir de uma atuação política dela em Portugal, como é que então a gente foi tendo essas trocas com muitas pessoas, e aí compartilhando experiências de negritude muito diferentes e ao mesmo tempo com muitas similaridades, e acho que isso é um fator muito, né, importante, assim, que é essa sensação de pertencimento, né? Que acho que a gente
que somos filhos e filhas desses povos que foram tirados dos seus espaços, a gente está sempre com esse sentimento de falta, por isso que a gente aquilomba, por isso que a gente junta. O museu ele é também para isso, assim, ele era uma ideia, uma forma de juntar 30 jovens que moram naquela mesma favela que talvez não se encontrassem porque eles são muito diferentes, apesar de partilharem muitas similaridades, eles são muito distintos. Então a gente cria esse espaço para ter essa sensação de pertencimento, né? E aí, uma das coisas que a gente percebendo essa vocação que esse programa tinha, a gente, no começo desse ano, através da Lei Aldir Blanc, que foi uma conquista dos artistas, que é uma lei de auxílio emergencial que chegou num momento já quase que passado um ano de pandemia, e a gente fez todo esse programa performativo das visitas guiadas para as escolas públicas e para as instituições públicas de ensino. O nosso projeto inicial era fazer com as escolas do Morro. Só que as escolas, muitas dessas escolas não estavam conseguindo funcionar porque os alunos não tinham internet, então era isso, alguns não tinham como ter aula online, assim, live, eles estavam tendo aula por WhatsApp, por vídeos, por áudio. Então, a gente não conseguiu dialogar naquelas escolas por conta dessa questão da pandemia. É a nossa meta agora, esperando que a gente tenha, que as coisas melhorem nesse sentido da saúde pública, que a gente consiga já no ano que vem começar a ter encontros presenciais com um pouco mais de segurança, que a nossa ideia é ir para essas escolas, porque aí tem um avião passando, desculpa, fez muito barulho. A gente pensa em ir para essas escolas porque a gente já fez agora uma espécie de projeto piloto, onde a gente fez 15 visitas guiadas para escolas e instituições. Foi muito potente. Foi muito potente falar com esses jovens, falar com os professores, sabe? E aí ver como que, de fato, o museu vira também um dispositivo de aula, como que através deles os professores começaram a criar aulas, pensar as aulas a partir desse acervo que a gente está assim criando, né? A partir dessas ideias que estão ali jogadas, e que a ideia é mesmo que a gente multiplique elas e compartilhe. Então, se tudo der certo, no ano que vem a gente sim vai ocupar essas escolas, a gente vai ocupar as ruas assim ali dentro, que ainda está muito complexo. A gente sabe que na favela as coisas elas não fecharam, né? Assim, necessariamente, assim, é muito complexo a situação da pandemia ali dentro, mas não dava para a gente, né, fazer qualquer tipo de movimento presencial além daqueles de extrema necessidade e tipo, urgência básica de comida, de ajuda de saúde, né? Então, sim, a gente vai chegar lá no ano que vem. E aí você pergunta um pouco como foi a gravação e a criação ali do museu. Acho que tem uma coisa que foi para falar rapidamente como foi, assim, pegando um aspecto, assim, começando primeiro falando que eu só consegui fazer esse projeto, eu tenho ele escrito com esse nome,
desde 2016. Eu só consegui fazer ele em 2019. Eu só consegui fazer porque eu ganhei uma bolsa holandesa. Então, esse projeto só conseguiu ser feito com um dinheiro de fora. E acho que isso diz muito das políticas públicas culturais que a gente vive aqui no Brasil, porque de fato é um projeto que eu fui tentando fazer ele muitas vezes, e acho que né, ele é um projeto também que faz uma denúncia, que denuncia um tipo de violência que é produzida também e perpetuada pelo Estado. Então, acho que tem algumas questões de interesse aí, né? Que é isso. Eu só consegui fazer esse projeto com esse dinheiro de fora. E aí, quando a gente começou a pensar o projeto, executar o projeto, uma coisa que foi muito importante foi falar. Esse projeto, como eu disse ali, e você começou falando, Abiniel, ele é essa experiência de tempo, porque eu acho que é isso, a minha ideia, enquanto artista, assim, era fazer uma provocação e provocar dobras no tempo, criar experiências de tempo. E acho que a primeira experiência, assim, experiência prática de tempo que eu fiz, quando eu comecei a pensar esse projeto, foi mapear e encontrar pessoas que caminhavam há mais tempo que eu ali dentro, e que para mim era muito importante poder caminhar junto com essas pessoas, encontrar esses ancestrais, não só ancestrais de um tempo, né, desse tempo que a gente conta, né, mas de experiência, de intensidade, né? Então, eu fui encontrar três iniciativas que atuam dentro do Morro, que é o Centro Cultural Educap, que é um centro cultural que está no meio da favela, que é um espaço que tem toda uma construção de horta coletiva. Eles têm um polo de produção gráfica, design, sites. O Educap, o coletivo Papo Reto, que faz um trabalho de educação e informação e de uma militância política, jurídica muito importante no Morro. E fui encontrar a Oca dos Curumins, que é dos espaços, um espaço muito importante para mim, pessoalmente, porque ele é um espaço gerido pela tia Beth, que foi a minha primeira professora, foi a mulher que me ensinou a ler, que era uma assim, né, professora explicadora, dessas explicadoras, assim, que dava aula na sua casa para alunos, e aí a casa dela foi virando uma escola, que virou um centro cultural, até que ela teve que sair de casa, porque a casa virou uma escola, virou um centro cultural, e aí eu fui encontrar esses três espaços e convidá-los para serem, de alguma forma, co-curadores desse museu. E a gente foi criando essa curadoria de forma coletiva. Eu ia falando com eles, a gente ia conversando, a gente ia criando, eu ia expondo as minhas ideias, o que eu pensava, e aí eles iam me ajudando a pensar quem eram os meninos, e a gente foi construindo assim, encontrando um menino, conversa, que aí fala de outro, e a gente foi
criando as redes, fortalecendo as redes que já não existiam ali dentro. E aí, sobre esses elementos do vídeo, né, que você estava falando, é isso. Esse projeto ele sempre foi um projeto artístico. Assim, né? Ele é uma ação, uma proposição artística. Então, me interessava pensar esteticamente isso, pensar como é que a gente constrói essas narrativas, assim, né? Como é que a gente constrói esses depoimentos, esses assim, retratos. Então, a minha ideia era ir fazendo dobras e de alguma forma pegando elementos constituintes daquele lugar para criação de uma obra de arte, assim, né? de uma obra de arte. Então, a gente foi brincando um pouco com uma ideia de sobreposição e deslocamento que nos vídeos ganham essa né, tem esse né, esse elemento da tela preta inicial, né? Ele surge muito de uma provocação super teórica, assim, mas que se materializa ali daquela forma ele surge a partir de uma provocação do Frantz Fanon, assim, de algo que me provocou no Frantz Fanon, que é um pensador da Martinica. Tem um livro chamado Pele Negra, Máscaras Brancas, e em um momento ele fala que a pele sempre chega antes nos espaços. E aí isso quando eu li isso a primeira vez, achei isso tão forte, né, disso de fato, porque antes de verem a gente vem um monte de coisa e isso impede muitas vezes a escuta, né? Isso já pré-determina umas coisas. Então, eu fui fazendo esse jogo de atrasar a imagem, né? Tipo, atrasar essa imagem visual e ir construindo esse corpo que vai se autoconstruindo a partir da palavra, a partir desse depoimento, assim, né? Dessa afirmação, eu sou assim, e aí não só né, se construindo fisicamente, fisiologicamente, mas, né, no seu pensamento, no território de onde você vem, no que você acredita, no que você pensa, o que você vê da laje onde eu convidei eles, né, para estarem ali. Então, de alguma forma era isso, tinha uma série de provocações performáticas ali para eles também, porque não me interessava produzir um tipo de narrativa diferente, assim, né? Eu não queria que ele chegar para eles e falar, oi, me conta a sua vida, assim. Então a gente foi construindo a narrativa de uma forma que fosse uma experiência ali para eles, que eles também se sentissem de alguma forma implicados na produção do seu próprio discurso. Então, antes da gente filmar, a gente fez a gente fez um encontro, uma espécie de oficina. Não era uma oficina, mas era um espaço para a gente se conhecer, onde eu expus o que era a ideia, e junto com o Fabiano de Freitas, que é uma pessoa que é um parceiro desse projeto, que sempre esteve junto comigo numa interlocução artística, a gente construiu uma experiência em um encontro de 4 horas que a gente teve com esses jovens, onde eu convidei eles a experimentarem outras formas de se produzir narrativas.
Então, a gente fez, por exemplo, só para usar como exemplo, a gente um exercício de a apresentação foi através de autorretratos que eles produziram, que eles criaram assim na hora. Então, a gente foi criando assim formas de produzir narrativas que não fossem de narrativas sobre si, que, né, que não fosse de uma lógica tão objetiva. Então então tinha uma dimensão performativa ali também para que eles se colocassem, né, assim, tipo, para que eles percebessem o quanto eles já são criadores de histórias e narrativas. E essa questão do cabelo era um elemento muito que sempre me chama muito atenção no Morro, assim, porque eu achei ele muito complexo, assim, porque durante muito tempo os espaços de encontro dos homens no Morro era o bar e o futebol, né? São dois espaços super heteronormativos, opressores muitas vezes, né? E aí, de uns anos, e sempre existiu a barbearia, mas de uns anos para cá esse movimento cresceu muito. E eu achava muito, achava muito bonito assim de ver hoje que um dos pontos de encontro dessas masculinidades, de algumas masculinidades, é nesse espaço, que é um espaço de autocuidado, é um espaço onde eles vão se preparar para ficarem mais bonitos. Uma coisa que, quando eu era jovem, eu não tinha um espaço desse, eu não tinha um espaço onde eu podia cortar o meu cabelo. Hoje eu sou careca, eu sinto muito isso, que é parte disso é tipo reflexo de todos os alisamentos que eu fiz quando eu era jovem, porque não tinha espaço para tipo, cortar cabelo. Ou eu tipo, né, raspava o cabelo ou eu alisava. E aí eu também alisava e hoje eu sou careca, acho que muito por conta disso também, desse processo. Então me emocionava muito ver que esses espaços eles existem e acho que isso é fruto dessa transformação. Eu acho que hoje tem um movimento de que a gente tem mais noção né, a gente tem mais autoestima. Então esse lugar achava um lugar muito complexo, que é um lugar super masculino, masculinizado, mas é um espaço de beleza, de autocuidado. É um dos poucos espaços onde um homem toca o rosto de outro homem com uma calma, sabe, com uma tranquilidade, assim. Acho que então eu achava esse espaço muito bonito, assim. Eu gostava dessa imagem. Acho que ela é uma imagem que produz, assim, um novo homem, menino favelado, sabe? Em um espaço, em uma cadeira que é quase um trono, sabe? Que é quase um... E aí e esse jogo de deslocamentos, pegar esse tipo universo e essa figura e colocar ela na laje onde eu passei minha infância e convidar esses meninos, alguns são amigos meus de infância, e convidar eles para essa laje para a gente dali de cima olhar para esses futuros e falar, bom, e aí? Tem um dos meninos que é o Ian Pereira, que ele é poeta, e ele fala no vídeo dele uma coisa que eu acho super bonita, que ele fala sobre papo de futuro. Ele fala que futuro são esses papos de futuro. E aí, então acho que era isso, a construção desses vídeos foram esses papos de futuro, foi juntando esses elementos todos, assim, pegando tudo isso e construindo paisagens com eles, assim, né? Então foi daí que veio essa figura da barbearia, da tela preta, da coisa
da gente ouvir e ver outra coisa, né? A gente não vê o que a gente está ouvindo e a gente não ouve o que a gente está vendo, né? Então tem esse jogo, um jogo de deslocamento de sentidos, de complexificar um pouco essa experiência mesmo, assim. Excelente, Maurício. Tu estava falando de imagem, né? E eu fiquei pensando sobre como, se a gente recapitula um pouco, né, da história da imagem e como a gente sempre foi retratado, né? E aí eu incluo povos indígenas, negros, enfim. E como essa relação de imagem sempre foi uma relação, né, externa a nós, assim. A gente nunca teve muita oportunidade ou acesso a se autorretratar, né? A ter álbuns e álbuns de fotografia em casa, enfim. É complexo porque, por exemplo, eu não sei como a minha avó era na adolescência, por exemplo, ou antes de eu conhecer ela como ela já é, sabe? Então, assim, a gente acessa a fotografia é muito recente. E aí é, é muito bonito quando tu fala, né? A gente teve um encontro para discutir imagem, né? Para esses meninos se autorretratarem, para construir essa ideia que não era uma ideia necessariamente única partindo de tu, né? Mas partia de você, na verdade, mas ela confluía com outras pessoas, né? E aí eu fico pensando nisso, né? Inevitavelmente eu fico tentando relacionar, né, o teu museu enquanto prática artística à museologia. E eu fiquei pensando como esse museu enquanto prática artística, ele extrapola a prática artística, né? Porque ele poderia ser facilmente um museu de território, né? Que é um museu onde o território é uma estratégia de memória, né? Por exemplo, é o Museu da Maré, né? Que é um museu muito conhecido e que é esse museu onde o próprio território alimenta essa memória, né? E ainda sobre o corte de cabelo, né? Muito bonito, é isso que tu trouxe. E eu lembro que quando eu ia na barbearia cortar o cabelo, era um momento de muita vulnerabilidade para mim, né? Porque você fica se encarando no espelho, geralmente, e você vai vendo o seu corpo se transformando ali. É mesmo que, enfim, seja apenas o cabelo, mas nunca é só o cabelo, né? Há toda uma relação com o tempo ali, e é um momento onde o arquivo, corpo, né? Esse, isso que a gente, que a gente tem, ele vai se transformando, né? E a transformação do arquivo é também um momento vulnerável, né? É também um momento onde você se expõe na sua vulnerabilidade, né? Sem saber exatamente onde vai dar aquele fim, mesmo que aquele fim seja eu mandei cortar 2 dedos e o barbeiro passou a máquina zero, né? Então, assim, é muito interessante é, pensar isso, né? Sobre como se mostrar vulnerável nesse momento, né? Se autorregistrar vulnerável, assim. Temos algumas perguntas. Temos uma provocação de Priscila Santos. Ela coloca: a narrativa do ser favelado só pode ser uma contranarrativa? Ou essa narrativa também pode ser uma ação direta, livre, enquanto expressão criativa? E aí eu já emendo com a próxima pergunta, que é de Leila Kissia, acredito que se pronuncia assim. Ela pergunta: como pode se dar essa relação entre o arquivo, museu virtual e o território também como lugar físico? Acredito que tu já tenha respondido um pouco sobre isso, né? E aí ela continua: o que estava programado para ser realizado caso a pandemia não tivesse
interrompido o processo de intervenções presenciais. Na relação entre a experiência de Maurício e as reflexões de Abiniel, penso na potência de um projeto como esse nos territórios do campo. Eu já vou iniciar respondendo para não me estender muito também, mas, Leila, existem iniciativas, né, como os museus de território, e existem muitos museus indígenas, né? É o que a gente tem construído enquanto museologia indígena, que são museus muito próximos da ideia de Maurício, né, no sentido que é o museu que articula o território, né, e que fortalece o território, na verdade, mas é um museu que o seu acervo, o seu arquivo, ele não se fina também, né? Então, a peneira que está no museu é a mesma peneira que a comunidade usa no preparo da mandioca. O pilão que está no museu é o mesmo pilão utilizado para fazer, enfim, pilar o milho. Então, há uma outra relação com o arquivo que a museologia tradicional não dá conta, né? Daí eu passo a palavra para Maurício. Pegando ainda assim isso, né, que você fala, você estava falando sobre essa relação do museu dos meninos, né, do museu enquanto proposição artística e o museu ligado à museologia ou ao que a gente tem pensado em museus, assim, né, o que tem pensado no museu. Eu acho que eu tenho lidado com o museu como ele é algo vivo, como uma matéria viva e como uma ação contínua. Ele é uma ação que que vai se construindo à medida que ele vai existindo, assim, que ele vai à medida que a gente vai caminhando, a gente vai traçando o caminho. Então, eu não sei se daqui a algum tempo esse museu que hoje ou que nasceu como uma proposição artística, não sei o que ele vai ser, de fato, né? Porque eu acho que ele tem muitas vocações. Eu não sei necessariamente como que o Museu da Maré se construi, né? Como é que ele chegou nisso que ele é hoje, né? Acho que tem uma construção. Não sei se foi, eu acho que não foi assim, né? Vamos agora criar esse, né? Ele não se fez, ele foi se construindo. Então eu fico me perguntando isso, assim, acho que essa relação com o território, eu acho que vai apontar, talvez em algum momento o que eu tenho feito hoje com ele é cada vez mais coletivizado esse espaço, assim. Uma das um dos princípios era, de fato, falar junto. Não me interessa falar sozinho. Porque talvez eu pudesse ter construído algo, né, que partisse de mim e que mas é isso, me interessa falar junto, me interessa construir essa voz coletiva, né? Então o que eu tenho feito hoje, né, caminhado e tenho me provocado a pensar formas de cada vez mais coletivizar esse espaço. E aí acho que talvez nesse processo de caminhada a gente vá ganhando e transformando esse corpo, né? Eu acho que tem muita vocação para ser muita coisa, assim. Acho que em algum momento ele vai, não sei o que ele vai ser, mas hoje ele é esse exercício, essa ação contínua da gente
isso de produzir arquivos, de produzir memórias, de produzir narrativas. E aí já entrando, né, na pergunta da Priscila, né? Acho que foi a Priscila, sobre a questão da contranarrativa, eu acho que não tem uma relação de oposição. Eu acho que são as duas coisas. É uma contranarrativa e é também ao mesmo tempo um exercício de liberdade, assim, né? A gente está reivindicando isso. Eu espero que em algum momento a gente deixe de ser né, de ser uma contranarrativa. A gente não precisa ser contra nada, né? Mas a gente ainda precisa reescrever essa história. E talvez até a gente conseguir, né, criar, assim, né, tipo, fazer com que isso não seja mais uma contranarrativa, até lá a gente vai ter que fazer, eu acredito nesse exercício de se afirmar. Isso é libertador, assim, né? Eu acho que tem esse movimento que tá. Eu acho que essas duas coisas elas estão juntas, assim. Acho que essa se produzir uma contranarrativa é um ato de libertação, de assim, liberdade grande. Então acho que talvez elas andem juntas mesmo, essas duas ações. E só pontuar uma coisinha rapidinho que eu tinha visto, eu não estou vendo o chat, gente, desculpa, mas eu tinha visto mais cedo que a Ciane e a Laura comentaram sobre o documentário Deixa na Régua, que é um documentário maravilhoso, assim, assistam, e foi uma super, né, referência para a gente no Museu dos Meninos, que fala sobre esse espaço da barbearia nos morros. É um filme lindíssimo. E também só para isso que a Minel falou, né? Tem muitas iniciativas parecidas com essas, com o mesmo princípio que o Museu dos Meninos, né? A gente tem aqui no Rio de Janeiro o Museu das Reemoções. Tem muitas iniciativas como essa que estão aí reivindicando, né, não é nem um espaço, mas um espaço também, sabe, de tá aí produzindo uma nova história, assim, criando e escrevendo essa história de muitas formas possíveis, né? A gente faz isso aqui, tendo a arte, esses processos artísticos como dispositivos, mas são infinitas as possibilidades de existência e de criação desses arquivos, dessas histórias e memórias. Acho que respondi todas as perguntas. Acho que foi, né? Sim. Acredito que sim, Maurício. Muito obrigado. E eu só vou reiterar, né, a provocação de Priscila. Eu também me materializando e me criando em uma região que não era o centro, né? Uma zona rural. Eu penso que a gente estar vivo já é uma contranarrativa, né? Então, enquanto a gente habitar um território que também é nosso corpo, a gente nunca vai parar de construir contras-narrativas, né? Porque a narrativa oficial, na verdade, nos exclui dessa possibilidade de existência, né? Então, a gente está vivo, a gente está respirando, já é uma contranarrativa por si só, né? Muita gente elogiando o projeto aqui. E no mais, eu queria te agradecer. Foi incrível essa troca. Infelizmente, a gente já está se encaminhando para o final. Mas foi incrível discutir arquivo contigo.
E desde já eu peço desculpas pelo o vômito de tanto arquivo, assim, porque eu estou escrevendo meu TCC também agora e eu estou estudando arquivo, então só passa isso na minha cabeça, assim. Mas eu fico muito agradecido pela troca, e agradeço também a todo mundo que esteve aqui presente, né? Nesses últimos 3 encontros que eu tive o enorme prazer de mediar. E, enfim, agradecer novamente ao Maurício e deixar com ele as últimas palavras para a gente se encaminhar. Eu que agradeço, assim, acho que é isso, é uma felicidade poder fazer isso, poder estar nesses espaços de troca, de pensamento, pensar, né, essas práticas, pensar o que a gente tem fazendo e não só, né, pensar isso de forma coletiva. Eu fiquei muito emocionado e muito honrado mesmo, assim, de quando chegou o convite e de ver, né, um espaço como esse, com tantas pessoas falando com professores e professoras, com artistas, e acho é uma grande felicidade, assim, poder criar essas encruzilhadas, essas esquinas, assim. Eu fico muito grato por esse encontro. Obrigado, Abinel, por todas essas provocações e pela condução que tu foi assim fazendo desse nosso encontro e também dos outros encontros. Eu assisti o Nego Bispo, assisti também na terça-feira com a Elisa, e acho que tem uma beleza e uma potência na forma com que você conduz, e queria isso, agradecer a todo mundo, agradecer a Ariana, a Oficina pelo convite e por vocês estarem propondo esse espaço que é muito importante, né? Acho que é muito importante a gente olhar para esse lugar, olhar para esse espaço de formação e de educação, que acho que só assim a gente vai conseguir de fato transformar alguma coisa daqui a algum tempo, né? Nesse futuro que se aponta a partir disso que a gente está agora fazendo, né? Então é só mesmo agradecer. Obrigado a todo mundo. Obrigada a todos, foi lindo todos esses dias. Obrigada, Maurício. Abiniel, lindo, amei. Meu Deus, não vejo a hora de um encontro presencial, a gente ainda está aqui assim ainda. Agora, né, aquela vontade de estar perto. Gente, como esse é o último encontro, vocês podem ligar o microfone se quiserem falar alguma coisa e se despedir da turma. E mandar um beijo para todo mundo e gratidão a todo mundo por estar Mesma trocando. coisa. Obrigada a todos, foi fantástico, maravilhoso. Agradeço a todos mesmo, assim, agradeço a oficina. Foram momentos memoráveis, de confluência, de muita cosmologia, assim. Eu acho que todos saímos aqui enriquecidos com as falas de vocês, com a abertura desses mundos maravilhosos. E assim, nós que fomos espectadores assim assíduos, acredito que a minha fala ela contempla boa parte de todo mundo que está aqui. E a gente tem um agradecimento profundo a todos vocês. Esperamos novos encontros aí, novas perspectivas, para um mundo muito melhor com a presença de vocês. Gratidão, gente. Valeu. Abraço.